há uma situação, não digo de bancarrota, mas quase disso. Parece que há uma bancarrota em relação à questão do país. Eu vejo muitas obras públicas paralisadas. E obras essas já estão há 4, 3 anos em curso. E agora estamos a verificar a falta de pagamento por salários. Eu penso que nós estamos numa situação financeira muito grave e o próprio déficit público é muito elevado. Eu estive a ver o peso que tem os vencimentos no produto interno bruto, portanto na riqueza criada nacional. Era suposto este ano um aumento aí à volta de 14, 15% no peso dos vencimentos no produto interno bruto, contrariamente aos anos anteriores, que andou nos 7, 8%, pelo menos a nível do orçamento. Eu verifico que havia esse compromisso de aumentar o peso salarial no produto interno bruto, e o que nós estamos a assistir é precisamente o contrário, é a ausência da realização daqueles compromissos que foram assumidos. Portanto, eu ficava por aqui, depois irei fazer outro tipo de consideração. E esta questão da eventual bancarrota poderemos abordar com mais cuidado daqui a pouco. Pena Sérgio Sila está connosco, já há alguns minutos, o Sr. Francisco Jacinto, é secretário-geral da Central-Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola. Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado. Como é que vocês estão a acompanhar toda esta problemática? Estamos a acompanhar com muita preocupação. E deixa-me dizer antes que estamos a sentir também a nossa ausência de responsabilidade face a uma situação já cíclica. Estamos a falar hoje, no princípio do ano 2010, a questão do atraso de salário, mas isto é um problema já que se arrasta ao longo dos anos. Portanto, me parece que o governo já fez disso como um hábito, não é? Não pagar pontualmente o salário aos seus funcionários e agentes. Isto tem causado consequências, prejuízos enormes para a vida dos trabalhadores. Porque sabe que o trabalhador vive apenas do seu salário. E este salário, em função das normas que regulamentam processos disciplinares, outras, está claro que o salário deve ser pago pontualmente. O que nós verificamos é que o próprio governo, como empregador, não tem cumprido esse pressuposto. Portanto, em função disso, o que é que nós verificamos? As consequências do atraso do salário são enormes. Tem consequências na família e tem consequências na sociedade. Portanto, repare que hoje, aliás, desde a independência, o angolano deixou de falar na poupança. Independentemente dos baixos salários que os funcionários oferem. Coloca-se este mísero salário que é pago, é o problema do atraso. Quer dizer que o indivíduo que trabalha no Estado, ele faz as suas contas, bem, se eu recebo 30, 40 mil contas este mês, vou pagar as propinas do filho, vou pagar aquilo, não sei o que, a água, a luz. Infelizmente, ele é defraudado porque ao fim do mês não tem esses 40 mil, não tem esses 50 mil. Resultado, ele vai endividar-se, depois tem um problema de pagamento de juros, depois tem um problema também aquilo que é hoje habitual pagar nos colégios, porque reconhecemos isso, que as escolas públicas ainda não têm capacidade para acolher. Aliás, não há escola suficiente para acolherem hoje toda a faixa etária, não é? Para esse nível. Então as pessoas recorrem, têm alternativa, vão aos colégios, e os colégios têm seus procedimentos, têm as suas exigências. Quando se atrasa a pagar uma propina, há um problema, aquilo, como é que se chama agora o pagamento das multas? E as multas também são altíssimas. Portanto, não há nenhuma regulamentação sobre isso, e isso é facultativo para qualquer colégio fazer as suas cobranças. Portanto, essas situações todas criam grandes divergências, grandes consequências dentro da família. Inclusivamente, há famílias que vêm a separar-se porque as partes mais fracas, às vezes o próprio esposo ou a esposa que não suporta 3, 4 meses sem salário, e quando chega já não cobre as necessidades familiares, etc, etc. E as pessoas partem por outra vida e logicamente, isto é compreensível. Portanto, e nós também como trabalhadores, isso é preciso que se diga aqui. Mas, Sr. Francisco Jacinto, uma espécie de
a letargia por parte das centrais sindicais em poderem aparecer e pressionar o governo. Mas é claro. Uma pergunta também dirigida É claro, ou nos falta capacidade de intervenção, ou então estamos acomodados com alguma coisa. Porque, repara, eu como dizia aqui no princípio, a situação não é recente. A situação, isso vem se alastrando ao longo dos anos. E o governo, como nunca ninguém lhe incomodou, nunca ninguém lhe questionou sobre isso, então vai fazendo disso como um vício. Não é? Sr. Almeida Pinto, a UNTA também pensa assim? Tem faltado, digamos, algum movimento por parte dos trabalhadores associados ou sindicalizados? Bem, por mim não é bem que tenha faltado dinâmica, tenha faltado um pouco mais de agilidade. Eu penso que nós temos que poder, portanto, trabalhar mais a nossa forma de agir, porque nós temos um governo que de facto é extremamente, tem muita sapiência, não é? Como poderia dizer. E então nós temos que dialogar a linguagem que o governo comunga. Portanto, eu penso que... Nesse caso, a linguagem é o silêncio. Com certeza. As centrais sindicais e os sindicatos instam o governo, ou solicitam o governo para um pronunciamento, e o governo, ele adota uma política de sofismo. Não diz sim, não diz não. As centrais sindicais, os sindicalistas, ou a UNTA, solicitam a intervenção do governo a favor, e o governo não se pronuncia. É só para aclarar uma questão aqui, o nosso colega e os ouvintes. Em termos de convenções, muitas das vezes o governo ratifica convenções sem primeiro consultar as centrais sindicais se esta convenção, ao ser ratificada e depois se tornar uma lei, se beneficia ou não beneficia. Muitas das vezes as centrais sindicais se apercebem da aprovação de uma lei que o governo ratificou como convenção. Então, nem sempre, não é, tem faltado dinâmica pelas centrais ou pelos sindicatos. E o governo, naturalmente, é sofista. Naquilo que lhe importa, naturalmente, pode dizer. E naquilo que lhe importa, muitas das vezes, nem diz sim, nem diz não. Muito bem, então voltamos aqui ao nosso estúdio com apenas 3 convidados. É nosso desejo ter aqui o governo outra vez. Bom, o mau comportamento do governo serve sempre de referência para o setor privado. Se o setor público honra os seus compromissos e se paga atempadamente, o setor privado vai ter que fazer o mesmo. E geralmente, quando o setor público, o Estado, o governo, não paga os salários de forma atempada, a tempo, geralmente o setor privado também, por razões ou sem razões, faz o mesmo que eles fazem as nossas centrais sindicais. Porque eu penso que as nossas centrais sindicais ainda estão muito paralisadas, não é? Pelo regime que nós vivemos no passado e, portanto, ainda se sentem muito medo. Eu penso que não é a hora de ter medo. Mas isso é propositado? Ou... Não, eu penso que há uma certa letargia, está aqui a UNTA, eu respeito, a CGCIL, eu respeito muitas pessoas, tenho boas relações pessoais até com muitos membros destas duas centrais, mas eu penso que é preciso ser mais vigoroso, mais crítico, no que toca à crítica. Eu verifiquei que durante a campanha eleitoral de 2008, as duas centrais sindicais, a CGCIL e a UNTA, manifestaram o apoio público ao MPLA. Eu penso que as centrais sindicais devem evitar essas situações. Os sindicalistas podem ter as suas preferências, as suas intenções de voto, isso ninguém pode impedir. Mas agora, quando as duas centrais sindicais assumem publicamente o apoio a um partido político durante a campanha eleitoral, naturalmente estão a dar a esse partido político um crédito que esse partido poderá não honrar. E o que está a acontecer neste momento no nosso país é que aquele crédito que foi dado pelas centrais sindicais, a UNTA e a CGCIL, depois poderão repostar e dizer se é verdade ou não. Eu ouvi e vi na televisão. Isto faz com que não haja o contrapoder. Porque quando não há contrapoder, quando não há organizações, quando não há instituições capazes de criticar, de contrariar quem governa, governa a sua maneira. Vejam, por exemplo, que neste momento, nesta sala, as